noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos por um breve instante e procurar sentir a energia, a vibração desse ambiente. Procuremos tranquilizar o nosso coração, a nossa mente, isso utilizando de uma respiração tranquila, serena, harmoniosa. Nós vamos procurar perceber que através da nossa respiração nós vamos colocando para dentro de nós as energias salutares, esses fluidos maravilhosos que a espiritualidade amiga veio trazer para cada um de nós. E nós vamos fazer a nossa renovação, renovando as nossas energias. E quando nós expirarmos, vamos mentalizando, saindo de dentro de nós as energias já gastas, que não são mais úteis para nós. E nós vamos trabalhando essa respiração, a nossa mentalização, nos envolvendo cada vez mais com esse ambiente, com harmonia, e mentalizando que essa energia vai adentrando em nosso ser, percorrendo cada órgão, cada célula, fortalecendo todas elas, nos fortalecendo. E assim, com mais harmonia em nosso ser, em nosso coração, nós vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, enfim, para receber aquilo que aqui viemos buscar, se assim for do nosso merecimento. Então, obrigado, Senhor, pela grande oportunidade da reencarnação, para que eu possa, Senhor, melhorar aquilo que eu não consegui no meu passado. Então, que todos nós possamos aproveitar essa grande oportunidade da nossa vida, que nosso Pai nos permitiu reencarnar, para que possamos nos corrigir, melhorar, evoluir, pois esta é a nossa missão, esse é o nosso caminho. Obrigado, Mestre Jesus, já que deixastes seus ensinamentos para que possamos segui-los. Obrigado a toda a espiritualidade amiga que se faz aqui presente e que nos acolhe com todo o seu amor e com toda a sua luz. Que assim seja, graças a Deus. E assim será. Então hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco o nosso amigo, irmão Mário Mas, onde ele estará passando para nós o tema individuação, ser quem somos realmente. Então vamos deixar agora a palavra com o nosso amigo Mário Mas. Boa noite. Agradeço ao convite que me fizeram, agradecemos aos benfeitores, espero que possamos sair mais enriquecidos. Já nos nutrimos da música, que mexe em áreas da nossa alma, arrancando aí algumas energias doentias, pensamentos, tudo que eleva faz com que a gente entre num estado vibracional mais intenso, não é? E assim acontecendo, nós vamos melhorando a nossa percepção da vida. Bem, falar de individuação é uma linguagem utilizada pelo Jung, que quer dizer a pessoa se tornar ela mesma. Quem que é o Jung? É um dissidente do Freud, não é? Que está ligado à psicologia, à psiquiatria.
E nós vamos fazer essa abordagem baseado no Espiritismo, na visão que temos do Espiritismo. É esquisito falar esse negócio de nos tornar nós mesmos, como se não fôssemos nós mesmos, não é? Eu acho que o pior da história é quem ainda nem percebe isso. Quem percebe, começa a perceber, talvez já tenha uma outra postura diante da vida. Tem gente que não percebe que, às vezes, ela tem o comportamento totalmente espelhado naquilo que ela aprendeu com seus pais, que ela foi moldada pela sociedade e que nem sempre ela dirige a sua própria vida. E quando entra na questão de obsessão espiritual, que alguns desencarnados podem estar mexendo nos fiozinhos, né, de forma figurativa, fiozinhos, mas induzindo a pessoa a fazer coisas que ela não queira, ou levando à despersonalização, onde ela deixa de ser ela mesma, isso é grave. Então você veja, nós estamos aqui reencarnados para evoluir, para melhorar quem nós somos, para gerar saúde, felicidade em nossas vidas. Nem sempre a gente consegue do modo que queremos. Às vezes nós temos um desejo cheio de fantasia que foge da realidade. Quantas pessoas querem ter saúde? Por exemplo, a pessoa vai tomar passe no centro espírita. O passe é bom, não é? Vocês gostam de tomar passe? Eu também gosto. Mas tem gente que vai tomar passe com raiva de um parente. Como que é possível isso? Dá? Então a pessoa, ela quer ser beneficiada, mas ela está carregada de ódio contra alguém. Como que é possível? É a mesma coisa que um médico falasse para um alcoólatra: olha, não beba mais, tome esse medicamento vai te ajudar. Ele sai do consultório e enche a cara de pinga. Tem jeito? Né? Ele vai falar que o médico não presta? A coisa não é bem assim, não é? Existem algumas incoerências em nosso comportamento que ainda não queremos assumir essa responsabilidade. É muito fácil jogar nas costas dos espíritos, ou quem sabe nas costas do karma, dos obsessores, muitas coisas que acontecem conosco. Enquanto isso, supostamente, nós pensamos que estamos justificados, não é? Mas eu me esforço tanto, eu faço tanto, e a pessoa, na verdade, ela está atribuindo seus sofrimentos a uma série de circunstâncias, os obsessores, karma, etc., e não percebe que tem os seus comportamentos diários que são geradores de problemas, de perturbações. Quantas vezes nós nos permitimos ficar na fossa, ficar depressivo, ficar resmungando, reclamando? Gente, ficar reclamando na frente da televisão é ficar formando, fabricando energias doentes. Quando eu estou reclamando, eu estou gerando doenças. E essas doenças, essas energias deletérias, elas vão contaminar minhas células, meu perispírito, minhas energias. Eu vou atrair desencarnados doentes. Então, como que eu quero ter saúde se eu sou um promotor da doença? Se eu não faço o que tem que ser feito? E aí, assim, vários graus, né? A gente pega um degradê, desde aquele que não faz nada até aquele que faz muito, e existe aí um hiato, não é? De coisas que nós nos permitimos fazer que são danosas, são prejudiciais à nossa personalidade. Enquanto nós não estivermos cientes disso, o indivíduo, de alguma forma, ele está aniquilando as suas energias e ele pode começar a esbarrar no suicídio indireto. Vocês vejam, o irmão X, ele conta um caso do Belarmino Bicas. Esse homem tinha programado a reencarnação até os 80 anos, parece, e desencarnou com 50 e tantos anos. Sabe por quê? Por causa do comportamento irascível dele, da irritabilidade. A irritabilidade fez com que ele dispersasse
despendesse muita energia vital e morresse antes do tempo. Então, nós acomodamos ou nós incorporamos em nosso comportamento algumas atitudes, alguns pensamentos que são nocivos como se fossem naturais. Por exemplo, esse caso que eu citei. Ele tem a irritação como algo humano. E é o que nós muitas vezes dizemos: ah, mas eu sou humano, você está pensando que eu sou santo? Ok, então a questão não é ser santo, mas é a gente perceber que isso que nós estamos fazendo está gerando alguma coisa, não é? O lamentável também é que nós somos maus gestores da nossa evolução, maus gestores. Simplesmente a gente não sabe direito como conduzir a vida. Vai aos trancos e barrancos. Tem horas que nós esperamos que os espíritos digam para nós o que temos que fazer. O dever de casa, né? Nós pedimos para eles dizerem para nós o dever de casa. Para de brigar com os outros, ame o próximo, se reconcilia. São coisas básicas. Nós esperamos que os espíritos venham trazer em grandes revelações. Como assim? Se eles fizessem isso, eles estariam alimentando a nossa infantilidade. Que infantilidade? A dependência. A dependência de achar que alguém tem que gerir a nossa existência. Isso não acontece. Como seria possível um professor fazer a lição de uma criança quando ela está sendo alfabetizada? Se o fizesse, a criança não conseguiria aprender, não seria alfabetizada. Seria um ignorante na existência. Os benfeitores não vão fazer as coisas comezinhas do nosso dia a dia, porque senão a gente não cresce. Infelizmente, algumas vezes a gente tem que quebrar a cara para perceber que os nossos atos impensados são danosos, destrutivos. Então a pessoa quebra a cara, ela gera doença, gera perturbação, limites na sua vida, para que ela perceba o que ela está fazendo, né? Assim ela começa a se conter. No livro Ação e Reação tem um caso Sabino, que eu sempre conto. Esse espírito há 2000 anos onde ele reencarna, ele é motivo de destruição. Ele provoca assassinatos, roubos, abortos, enfim, ele é um gerador de problemas, onde ele reencarna. André Luiz, quando encontra ele está num corpo que ele vai chamar um corpo macacoide. O indivíduo está todo estrupiado, não é? Ele é cego, surdo e paralítico. Por quê? Porque esse corpo cadeia, que impede que ele faça o que queira, está educando seus impulsos destrutivos. Se ele tivesse um corpo sadio, ele sairia quebrando aí todo mundo. Sairia comprando autoridades para atender os seus interesses, gerando adultério, abortos e coisas do tipo. Por quê? Aquilo está de tal forma entranhado na personalidade que parece que ele é assim. É como nós muitas vezes dizemos, né? Ah, eu sou assim, não mudo. Esse é o nosso temperamento. É uma característica nossa, esse traço de nossa personalidade é milenar. Há muito tempo a gente vem cultivando. Por isso que é difícil de mudar. Então, esse indivíduo precisou desse corpo-prisão para impedi-lo de fazer mais besteiras na vida. Depois que ele passasse por essa experiência, onde esses impulsos seriam contidos, ele iria resgatar todos os erros dos 2000 anos que ele praticou contra terceiros. Então veja, qual é a situação que nos encontramos? Quando eu falei que nós não somos bons gestores, ou seja, bons administradores da nossa evolução, é por conta disso. Nós temos um monte de permissões para conosco mesmo. Também não é, gente, cair na repressão, não é? Tem gente que, a título de se santificar, elas negam a sua natureza, negam a sua sexualidade, o seu desejo de sucesso, negam uma série de aspectos da personalidade. Não é entrar nesse lado doentio e nem entrar no outro lado também exagerado. Mas nós ainda não damos conta, não temos muita consciência dos pequenos, entre aspas, pecados que nos permitimos, que são prejudiciais à nossa saúde evolutiva, não é? Pecados, aí vamos entender erros, autocorrupção, que o indivíduo se permita a fazer coisas erradas e dar justificativas plausíveis para isso, não é?
Então, por exemplo, nós poderemos nos espelhar naquilo que a maioria das pessoas fazem e justificar que fazemos aquilo porque os outros fazem. Ah, mas a maioria faz, então qual o problema? É uma suposta justificativa que não justifica nada. Se nós estivermos em 100 pessoas aqui, 50 ou 70 fumarem, não quer dizer que fumar é certo. Deu para entender? Só que algumas pessoas se respaldam nisso para justificar seu comportamento. Por exemplo, o indivíduo na empresa dele, ele sai para almoçar com os amigos, eles são em 6 amigos, 4 falam que já adulteraram. Aí ele começa a achar que adultério é normal. O quê? Você ainda não adulterou? Você não saiu com ninguém ainda? Mas olha aí, quanta mulher, ou olha quanto homem. Que é isso? Todo mundo faz, qual o problema? Com base nisso, é como se ele tivesse permissão para fazer. Daqui a pouco ele também tem permissão para roubar na empresa. Você ainda não pegou nada? Nossa, mas a empresa é tão rica, qual o problema? O que tem você levar um cartucho de impressora para casa? Qual o problema você pegar uma caneta, pegar isso ou aquilo? Mas todo mundo faz isso. Então, esse todo mundo faz é como se amenizasse a responsabilidade. Não é? Nós tivéssemos o consentimento social, a maioria está fazendo, então não tem problema. Mas as leis de ação e reação, a lei de causa e efeito, não quer muito saber disso do consenso social. Não é? Ela vige, ela existe em nossas vidas, regulando o nosso processo evolutivo. Quando o indivíduo tem uma atitude, um comportamento destoante dos valores que ela tem, isso vai gerar um conflito na personalidade. E muitas vezes nós não queremos tomar contato com o conflito, tentando sempre jogá-lo de escanteio para ficar com a consciência livre. Não adianta, ela fica martelando, 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 martelando. Esse martelamento é um aviso, você está pisando na bola. Você está fora do seu caminho. Você está fazendo alguma coisa destoante. Infelizmente, algumas vezes, nós nos acostumamos tanto com o tormento que parece que ele é natural. Ah, mas também quem não vive atormentado, né? Nesse mundo de provas e expiações? Calma lá, não é bem assim. Não precisa cultivar o tormento pessoal. Nós temos que nos acostumar com a saúde, não com o tormento. Então, quando o indivíduo percebe alguma coisa que está buzinando na cabeça, aquela buzina é um sinalizador, é um sinal. Se a gente não atentar àquela proposta, o nosso comportamento ele pode gerar uma perturbação na personalidade, pode gerar um grande problema. Bem, tem um livro chamado Reencarnação Divina Bênçãos. Essa água é para mim? Posso beber? Estou sendo... Obrigado. Tem um livro chamado Reencarnação Divina Bênção, que o autor do livro, o espírito, quando ele estava reencarnado, ele era um psicólogo social. E ele lidava com pessoas pobres, tal, e ele ficou descrente quando estava encarnado de Deus. Né? Quando ele desencarnou, ele foi trabalhar no departamento de reencarnação, depois de um certo tempo. Aí ele foi ver por que daquelas pobrezas, dificuldades, doenças que ele via quando estava reencarnado. Ele acompanha a reencarnação de uma pessoa, e essa pessoa, ela fala que na programação da reencarnação dela, demorou mais de 20 anos para programar. Estavam envolvidos mais de 50 pessoas no seu programa reencarnatório. E se desse errado a reencarnação dele, poderia refletir nos próximos 400 anos. Isso quer dizer o quê? Que a nossa vida não aconteceu do nada. Não foi o azar que trouxe nós para a existência. Houve uma programação muito bem elaborada, trabalhando aqueles aspectos da personalidade que são necessários serem mexidos, melhorados. E o fracasso em nossa reencarnação pode repercutir nos próximos séculos, trazendo uma série de perturbações. Nós não podemos banalizar a nossa vida por causa da rotina, por causa dos outros, por causa de pessoas que se queixam da vida, que não sabem o motivo da sua existência, e a gente acaba caindo nesse esquema, achando que a nossa vida também não tem valor. A nossa vida é muito importante, é muito. Não precisa ter status ou reconhecimento social para que ela tenha valor, não é? Se a nossa reencarnação foi programada,
foi objetivando melhorar aquilo que a nossa personalidade precisa ser trabalhado. Qual é a área da sua personalidade mais difícil? Essa área está sendo trabalhada. Qual é a área que precisa ser mais incentivada? Será que você precisa melhorar a sua área da criatividade, a área da comunicabilidade, da sociabilidade, da afetividade? Será que você tem que trabalhar a sua timidez, a sua vergonha, a sua insegurança? Será que esses medos, esses transtornos da personalidade não estão impedindo que você realize seus objetivos? Pelo fato de você não realizar os seus objetivos, você pode achar que a vida está difícil, ou é você que não está conseguindo se superar? Será que são os obsessores, os obstáculos mor mesmo, aqueles que impedem os nossos passos, ou é a nossa auto-obsessão? Será que são os nossos tormentos pessoais que impedem que nós consigamos atingir os nossos objetivos? Será que, nesse sentido, nós não precisamos desenvolver mais os nossos talentos? Acreditar mais em nossos talentos? Quais são os seus talentos? Você sabe quais são? A sua comunicabilidade, a sua afetividade, a sua solidariedade é um talento seu? Qual é o ponto fraco que precisa tirar da sua frente para que você consiga fazer a sua vida acontecer? Será que você está fazendo isso ou está esperando o quê? A próxima existência? A próxima existência é a continuação de hoje. Se o indivíduo é tímido hoje, ele vai ser tímido na próxima existência, enquanto ele não vencer a timidez. Porque esses traços de personalidades estão entranhados, estão fincados na personalidade de tanto ela repetir, repete e automatiza. Então, quais são as nossas dificuldades? Quando a gente fala aqui, então, de individuação, que é o indivíduo se tornar ele mesmo, é porque muitas vezes ele é o resultado de interesses alheios, como também o resultado dos seus tormentos pessoais. O indivíduo quer fazer uma coisa, tem um projeto, um programa na sua vida, e as coisas sempre dão erradas. Por que que dão? Será que ela percebe que às vezes tem atitudes, comportamentos, tem crenças pessoais que obstaculizam que ela realize as coisas? Porque é assim, olha, você pode ter um desejo, eu quero ser bem-sucedido, e tem um sentimento de inferioridade que dificulta o desejo. Então é muito comum a pessoa ela desejar uma coisa, né? Agora eu vou fazer um curso, eu vou me promover na empresa, vou fazer isso ou aquilo. Aí ela tem um sentimento de fracasso, de que não vai dar certo, de que as pessoas não gostam dela, de que ela é incapaz. Então esse sentimento acaba dificultando a realização. É uma emoção, a emoção mexendo na razão, não é? Às vezes essa crença vem lá da infância. Às vezes o pai falou para ela, você nunca vai sair disso, você é um zero à esquerda, você é um fracassado, você é burro, você é ignorante, você não dá certo para nada. Aquilo fica na mente da criança e ela arrasta isso por toda a existência. É como se ela, nesse momento, está sendo médium do seu pai ou da sua mãe. O pai já desencarnou, mas ela ainda está sendo a medianeira. Ela está mediando aquilo que ela escutou, né? E carrega isso vida fora. E aí, às vezes a pessoa pode ir num centro, olha só, gente, a sutileza. A pessoa vai no centro e fala, olha, eu escuto uma voz permanente na minha cabeça, alguém dizendo que eu vou ser sempre fracassado. Se o dirigente da casa também não estiver atento, fala, é obsessão, vai fazer tratamento de desobsessão. Não é obsessão, é auto-obsessão. É a pessoa que está se auto-obsediando. Ela que repete aquilo na cabeça. É claro que por conta disso, os obsessores podem aproveitar e ficar jogando mais, não é? Mais ideia, mais estímulo, achando que realmente ela não vai ter sucesso. Bem, quando a gente fala então dessas influências parentais que vêm lá da infância, nós também recebemos dos nossos pais modelos de comportamentos que atuamos até hoje. Por exemplo, se você tem um modelo de pai agressivo, você pode incorporar esse comportamento agressivo e se comportar com a agressividade dele. Ou de passividade, ou de omissão, uma pessoa que se omite, ou fica em cima do muro a vida toda, algo que ele aprendeu com os pais.
Então, esse comportamento aprendido, ele continua na sua existência. Também, conforme os pais vão dizendo para nós, aquilo que eles vão dizendo para nós vamos incorporando como personagens ou papéis ou máscaras, que se chama de psicologia, máscaras, papéis ou personagens. Então, por exemplo, o pai chega e fala, você é um fracassado. A criança assume esse papel de fracassado. Ele assume. Por mais que a vida traga oportunidades, como ela se acredita fracassada, ela vai se comportar como fracassada. Imagina o seguinte, a mãe fala para a filha, olha minha filha, nunca se case, porque senão você vai ver o que vai acontecer com você. Olha seu pai. Olha o tipo de marido que eu arranjei. Você quer isso para a sua vida? Casamento é isso. A criança escuta, vai crescendo, aí quando ela se torna adulta, ela encontra o príncipe amado. E realmente ela pode encontrar alguém que dê certo, o príncipe amado de modo figurativo, né? Ela encontra um cara que é legal, que escuta, que é afetivo, que dá carinho, que é presente, tudo que ela esperava. Mas esse comportamento do namorado, ele se contrapõe à crença que ela tem na cabeça. Não pode ser verdade, ele não pode ser tão carinhoso, afável, solícito, porque a minha mãe falou que os homens são todos igual ao meu pai. Aí ela vai dando um jeito de acabar com a relação para confirmar a crença que traz da mãe. Às vezes ela até casa, o marido é legal, leva flores todos os dias, aí sabe o que ela fala? Esse cara aí está querendo me enganar, flores todos os dias? Que negócio é esse? Esse cara é muito bom para ser verdade. Como pode um homem fazer isso? Isso é mentira, ele está escondendo alguma coisa. E aí ela começa a trabalhar para acabar com o casamento, para confirmar a crença que ela traz, não é? A mãe esqueceu de dizer o seguinte, né? Ela contou só uma parte da história. Olha, minha filha, não se casa para você não ter um marido como esse. Olha que traste é esse, o meu marido. Só que ela esqueceu de falar que provavelmente ele é assim por causa dela, porque ele está casado com ela, né? Porque se ela fosse boa, ela teria um marido melhor. Se ela não tem um marido melhor, é que ela também não tem grande elevação moral, não é? Porque aí entra o que Joana de Ângeles diz, nós espíritas falamos uma frase equivocada. Nós temos o que merecemos. Ela fala, ainda nós não merecemos, nós temos o que precisamos. É diferente. Se nós merecêssemos, nós teríamos coisas melhores. Portanto, se o casamento não é melhor, se a posição financeira não é melhor, se o corpo não é melhor, se a condição social não é melhor, é porque ainda não temos merecimento. Quando nós gerarmos merecimento, fazendo bem, aí nós podemos fazer escolhas mais acertadas. Enquanto isso, nós vamos recebendo aquilo que precisamos para nos melhorar. Então, a mãe que está reclamando com a filha, ela está num casamento provacional. Por isso que o marido é difícil, porque ela é difícil para ele também, não é? Mas a filha não está na prova da mãe, necessariamente. Se ela não tem a prova do casamento, ela pode ter um relacionamento significativo. Se os seus pais jogaram na sua cabeça a vida toda, olha, se prepara, porque quando você começar a trabalhar, você vai ser explorado, os empregadores, não sei o que lá. Não necessariamente. Se a prova da sua mãe ou do seu pai era ter problemas profissionais, você não tem essa prova. E você pode ser feliz na sua profissão. Só que a pessoa, às vezes, escuta tanto os outros que pede a oportunidade de ser feliz na sua vida. Então, faça uma avaliação. Você está andando com as suas pernas? Você é você? Ou você é um joguete de todas as influências que recebeu ao longo da vida? Esses papéis que nós vamos exercitando vão, de alguma forma, nos alienando de nós mesmos. Então, por exemplo, a pessoa veste o papel de vítima, o papel de sofredor, ela começa a acreditar que realmente ela é sofredora. É o que a psicologia chama de a pessoa estar grudada no papel. Quando eu me identifico com o papel, eu tenho a impressão que eu sou aquele papel. Por exemplo, de vítima. Eu sou vítima. Só comigo as coisas não dão certo. Só comigo as pessoas dão para trás, me perseguem.
Então, ela está convicta. Então, ela vive o papel de vítima como realidade. E nós temos vários papéis. Por exemplo, nós temos o papel de mãe, de pai, de profissional, o papel de salvador, o papel de sofredor. O salvador é aquele que quer salvar todo mundo. Algumas pessoas não querem se salvar na vida, mas ele quer salvar os outros. Está toda hora pregando lá, não tem descanso. O bem-sucedido, é o papel do bem-sucedido. A pessoa tem que mostrar para todo mundo que ela é bem-sucedida. Né? Anda com as etiquetas para fora, para os outros verem quanto que ela pagou, a roupa, tal, o sapato, o carro, a camisa, tudo. Ela é bem-sucedida. Então, ela se nutre do olhar dos outros. Como o sofredor também se nutre da piedade dos outros. Olha, coitado, como ele sofre, coitado, olha só. E a pessoa tem um prazer nisso, por incrível que pareça. Mas isso, na verdade, é um afeto. Quando alguém fala, coitada, puxa como você sofre, ela está recebendo o olhar, ela está recebendo afeto. O problema é que às vezes ela vicia nisso e ela fica manipulando. Ela fica se fazendo de doente para receber mais olhares, não é? E assim nós vamos indo, nós vamos nos envolvendo com os vários papéis sociais e vamos perdendo de vista quem nós somos. Quem é você sem os papéis sociais? Se tirar o seu papel de pai, o seu papel de mãe, o seu papel profissional, o seu papel de passista na casa espírita, o papel de doutrinador, o papel de rico ou de pobre, o que sobra? Quem é você sem os papéis? Você já pensou nisso? É muito comum a gente perguntar para uma pessoa, né, quem é você? Ah, eu sou advogado, eu trabalho em tal empresa, sou espírita e sou casado. Tudo isso é papel. Quem é você tirando esses papéis? Nós ainda não sabemos dar essa resposta. Nós não fomos treinados a tomar contato conosco. Nós tomamos contato com esses papéis e nós nos misturamos nele. E algumas pessoas perdem o sentido da vida quando perdem um papel. Você veja quantos empresários, quando suas empresas vão à falência, a vida deles perde um sentido. E a mulher que passa pela síndrome do ninho vazio, já ouviram falar? A mãe que tem os filhos que crescem, enquanto mãe, ela tinha o papel de educar os filhos. De educar, de dar comida, de ajudar a estudar, tudo aquilo. Quando os filhos vão embora, ela perde esse papel, a vida perde sentido. Aí ela fica depressiva, se ela não se preparou. A mesma coisa o homem aposentado. Quando ele é o mantenedor, aquele que supre, ele se sente importante. Quando ele perde esse papel, ele se aposenta, ele se sente sem valor. Se a mulher estiver trabalhando, pior ainda. Aí ele se sente um zero à esquerda. Porque na cabeça dele, ele tem valor enquanto tem dinheiro, enquanto tem status, enquanto ele representa alguma coisa. Agora, todos esses papéis são importantes para o nosso desenvolvimento e nós temos que ter flexibilidade. Olha só, quando nós entramos aqui na casa espírita, o papel que nós vestimos é diferente daquele que a gente veste no trabalho. Tem uma pessoa, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ele era diretor numa empresa. Quando ele saía da empresa, chegava na casa dele, ele ainda estava com o papel de diretor. Aí ele queria que a mulher e os filhos dessem um relatório para ele de como foi o dia. Né? Como foi o seu dia? Vamos aí. Aí vai fazendo checklist para ver se tinha se comportado de forma adequada. Quando ele entrava em casa, ele não sabia vestir o papel de marido e papel de pai. O papel de pai, naquele momento, é brincar com os filhos no tapete, é brincar, ver a lição. Não é de coronel, de olhar, de dar bronca. E de marido a mesma coisa, é ser afetivo, é conversar. E não pedir relatório. O que você fez hoje? Onde você foi? Que hora que você chegou? Isso é mistura de papel. Não tem mulher que chama o marido de pai e homem que chama a mulher de mãe? Não pode, são papéis distintos. Se você começa a ver no seu marido o pai, você perde o interesse afetivo por ele. Ele começa a representar autoridade na sua cabeça e vice-versa. Não tem filhos que às vezes assumem o papel de pai ou de mãe? Tem filhos que às vezes assumem o comando da casa.
Não pode, sobrecarrega. Ele tem que vestir o papel de filho. É claro que às vezes tem um problema de pais difíceis, pais imaturos, dependentes, que não sabem administrar a própria casa. Eu conheci uma pessoa que ela já tem as filhas formadas, ela falava, eu era uma mãe fraca. As minhas filhas eram pequenas, a mais velha, que deveria ter 12 anos, mandava em casa, porque ela não tinha autonomia, ela se sentia fraca. Então ela não sabia vestir o papel de mãe. Ela se achava incompetente para aquilo. Nós temos vários papéis para cada situação, não é? Segundo a psicologia, e também Joana de Ângeles, o espírito Hamed, quanto mais flexível for a pessoa nos seus papéis, mais saudável a pessoa está. Quando ela mistura os papéis, ela não sabe se comportar em cada ambiente, ela está com problema. Tá? Então, é o que eu estava falando, o indivíduo aqui é dirigente, ele é passista, ele chega em casa, está todo mundo assistindo televisão, se ele estiver preso ao papel de passista, ele chega lá, ele vai querer dar passe em todo mundo. O pessoal que assistir televisão, está vendo lá, brigando como parente, e ele está dando passe em todo mundo lá. Não, naquele momento você não é passista, você é irmão, é tio, pai, avô, seja lá quem for. Então não pode misturar esses papéis. Bem, esses papéis, então, vai mostrar a sanidade da pessoa, a flexibilidade dela, saber lidar com o mundo. Ao mesmo tempo, nós não podemos nos prender nos papéis como se eles fossem nós mesmos. Porque para algumas pessoas, os papéis que elas vivem passam a ser a sua identidade. Por exemplo, a pessoa que está grudada no papel de status, a identidade dela é status. Aquela que está grudada na beleza, a identidade dela é a beleza. Quando começa a aparecer as rugas, a vida perde o sentido. Aquele que está grudado no papel de dinheiro é a mesma coisa. Cai a renda familiar dele, ou cai a sua remuneração, ele se acha um zero à esquerda, uma pessoa sem valor. Todos esses papéis têm a função de melhorar, de qualificar o espírito que somos nós. Vamos pensar no seguinte. Nós estamos numa grande universidade que é a existência aqui no planeta. E nessa grande universidade tem várias salas de aulas. Cada sala de aula vai qualificar, desenvolver os potenciais de cada um de nós. Que salas de aula? Nós temos a sala de aula do casamento, é uma disciplina que a gente aprende na reencarnação. A sala de aula de filhos, como filhos nós vamos aprender muitas coisas com os nossos pais. Sala de aula dos pais. Os pais vão aprender a como ajudar um espírito a se desenvolver. São disciplinas diferentes da disciplina do filho. Sala de aula da pobreza, onde o indivíduo vai aprender que ele é importante porque ele é uma essência divina, não pelo dinheiro que ele tem. Sala de aula da riqueza, onde ele vai aprender a administrar esse dinheiro em favor da sociedade. Sala de aula da doença, onde ele vai aprender a lidar com limites, onde esses limites vão arrancar da cabeça dele a arrogância de se achar melhor do que os outros. Então são várias disciplinas que nós temos na vida que vão aperfeiçoando o espírito. Qual é a disciplina que está mais pegando na sua vida? A pobreza, a riqueza, a beleza, a feiura, a família, a área profissional? Qual dessas áreas você precisa trabalhar mais para aperfeiçoar a sua personalidade? O humor também. Como que é o seu humor? Você não tem controle sobre o seu humor? Ora você está eufórico, ora você está depressivo, ora eufórico, ora irritado. Você vive a maior parte do seu tempo de mau humor? De onde vem esse mau humor? Vem de dentro, não vem de fora. Agora, vamos pensar o seguinte. Se vem de dentro, o que eu tenho lá dentro para gerar esse mau humor? Se você fica irritada com alguém, e fica ruminando aquela ideia, né? E aquela ideia começa a perturbar. Começa a doer a cabeça, começa a alterar o humor.
Isso é só um exemplo de um comportamento que gerou esse mau humor. Agora imagina uma personalidade de mau humor. A pessoa já reencarna assim. Isso está sinalizando o quê? Que ela traz no inconsciente, que ela traz registrado na mente, vivências tão perturbadoras que os reflexos do inconsciente, essa parte não consciente, vem para o nosso consciente e deixa a personalidade em pane. Ela fica o tempo todo com aquele humor, ou desesperança, raiva de todo mundo, inquietação, apreensão, mal-estar constante, parece que nunca passa aquilo lá, é uma coisa permanente. Então, esse mau humor é como se a mente estivesse drenando, estivesse jogando para fora imagens de coisas que ela fez que geram essa perturbação. E dói mesmo. E dói. Enquanto isso não ser drenado, tirado tudo para fora, fica gerando aquela perturbação. Vocês vejam. No livro, nós vamos até que horas? Às 9. No livro Nosso Lar, a Laura e o marido dela, eles fizeram uma verificação durante 2 ou 3 anos das fichas das últimas encarnações deles, dos últimos 300 anos. Depois deles verificarem todo esse fichário dos registros de como foram as vidas deles, eles fizeram uma regressão magnética para lembrar dos últimos 300 anos. Para quê? De posse dessas lembranças dos 300 últimos anos, eles resgatarem os erros praticados contra a sociedade e terceiros, para poderem se liberar dessas imagens que geram perturbação ou restrição na personalidade. Olha só, o Jung, que eu citei, ele fala o seguinte: o nosso inconsciente, ele vai ter que se tornar consciente. Se o nosso inconsciente não se torna consciente, o nosso inconsciente comanda a nossa vida. Dá um exemplo. Digamos que você, na infância, como eu citei, tenha passado por uma situação muito difícil. Um parente seu pode ter abusado de você, pode ter te batido, humilhado na frente de alguém, e por vários motivos aquilo passa, ninguém toma providência, porque senão causa um escândalo na família, todo mundo esquece, mas isso fica na sua cabeça, fica na cabeça, registrado, e com o tempo vai sendo esquecido. Muito bem, um belo dia você está assistindo televisão, ou você está num grupo de amigos e alguém fala de um tema daquilo que aconteceu com você. A hora que você começa a ouvir aquilo, tanto na televisão como alguém falando, você começa a ter sudorese. Você começa a transpirar, você começa a ficar nervoso, tem palpitação, tem a sensação que vai desmaiar, que vai ter um treco. Por quê? Aquilo que estava inconsciente foi acionado. Quando aquela carga de emoção vem para fora, aquela lembrança vem para fora, ela desequilibra a personalidade. Por exemplo, vocês veem no nosso meio espírita, acontece muitas vezes com uma mulher que cometeu um aborto. Quando ela escuta esse tema, ela entra em culpa, fica desesperada. Por quê? Está lá na mente, foi evocado, quando aquilo vem para fora, desestabiliza a personalidade. Muito bem. Tudo aquilo que nós fizemos em existências passadas que não foram resolvidos, quando eles são acionados, eles geram instabilidade, mau humor na personalidade. Por isso que a Laura, com o marido, tiveram 300 anos de memória integral. De posse desses 300 anos, eles resolvem essas pendências kármicas, e isso gera na personalidade mais lucidez, mais equilíbrio. Por isso que o Jung fala, o inconsciente tem que se tornar consciente. Quando nós vamos resolvendo o que a gente traz na nossa mente, nós vamos superando as nossas restrições cognitivas, restrições afetivas, restrições físicas, restrições sociais, restrições familiares e por aí afora.
questões vão sendo resolvidas, o espírito ele se torna mais senhor de si mesmo. Nós ainda não somos senhores de nós mesmos. Então, como eu falei, se alguém toca num ponto que aconteceu com você alguma coisa 10, 20, 30 anos atrás, você pode ficar desestabilizado. Pode entrar no alcoolismo, na droga, na depressão, porque aquela carga de emoção vem para fora, a pessoa pira. Da vida passada é a mesma coisa, só que da vida passada vem para o nosso consciente de forma homeopática. Sabe aquelas vezes que a gente sente uma apreensão, um mal-estar indefinido, que não tem motivos aparentes, às vezes suspeitas dos outros, uma coisa que incomoda, é o nosso inconsciente drenando, mandando para fora aquelas imagens perturbadoras que precisam ser limpadas. Por isso, quanto mais consciente nós nos tornamos, mais vamos tendo domínio sobre nossa vida. Então, olha só, se aparece na sua mente um medo, uma raiva, o ódio de alguém, não adianta reprimir. Reprimir é jogar embaixo do tapete. Ele vai voltar. É tomar contato. Por que eu tenho raiva do meu pai? Por que eu tenho ódio do meu filho? Trabalhar esse ódio. Mudar. Por que eu tenho? Esgotar isso. Porque às vezes eu nego o ódio que eu tenho dele. Qualquer coisa que ele faz, eu vou surrá-lo por coisas mínimas. Por causa daquele ódio que está reprimido. Quando eu me torno consciente disso, aquilo que está inconsciente deixa de dirigir a minha vida. Quem dirige sou eu. Não, eu sei porque que eu tenho ódio dele. Porque ele me provocou, porque ele falou isso ou aquilo, ou porque eu trago isso de vidas passadas. Eu não sei os motivos atuais. Eu tenho ódio dele. O que eu preciso fazer? Aprender a amá-lo. Aprender a tolerar. Eu tenho dificuldade com aquele meu parente difícil, eu vou aprender a ser simpático com essa pessoa. Aí algumas pessoas dizem, mas aí eu estou deixando de ser autêntico. Não, você está trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. A título de autenticidade, você vai quebrar a cara de quem não gosta? Se você não gosta do seu filho de 3 anos, você vai bater nele, vai surrar ele porque não gosta? Não, vai aprender a amar, por isso que ele está voltando. É para superar aquilo lá. Então, quais são as pessoas difíceis que você não gosta? Está aí a oportunidade de trabalhar. Quanto mais nós trabalhamos essas questões, mais vamos resolvendo as nossas pendências kármicas e nos tornando mais senhores de nós mesmos. E para terminar, como estamos falando de amar o próximo, nós não podemos esquecer de nos amar, de cuidar bem de nós, não é? Jesus falou para amar o próximo como a si mesmo. Se nós não nos amamos, o que damos para os outros são os nossos tormentos. É o que diz a psicologia, não é? E é lógico. Como que eu posso dar afeto para alguém se eu dou o que para mim? Veneno? Se eu dou coisas sujas? Não dá. Eu só vou dar para o outro aquilo que eu tenho. Então, eu preciso aprender a me amar. E para eu me amar, eu não preciso ser perfeito, não preciso ser anjo e nem ter asas. Eu tenho que me amar como eu sou. O corpo que eu tenho, a vida que eu tenho, as relações que eu tenho. Aprender a me respeitar. Quanto mais eu vou me respeitando, a pessoa que eu sou, mais afeto eu vou desenvolvendo por mim, mais simpatia, não é? Quanto mais eu cuido bem de mim mesmo, eu vou melhorando a minha lucidez, melhorando as minhas relações, as minhas energias. Isso significa que eu posso ter uma vida muito mais construtiva. Na verdade, eu começo a otimizar a minha vida. Olha, gente, não tem jeito de brigar conosco, a pessoa ser antagonista de si mesma, não tem jeito, não vai chegar a um acordo. Ou nós aprendemos a nos amar, a gostar de nós como nós somos, ou a pessoa vai paralisar o seu processo de crescimento. Não tem jeito. E nesse lance de nós começarmos a aprender a gostar de nós mesmos, é valorizar mais os nossos talentos. Que tal valorizar os nossos talentos? Quais são os seus talentos? Você é uma pessoa determinada, uma pessoa organizada, uma pessoa sociável, são seus talentos? Valoriza isso.
Desenvolva mais. Porque esses talentos foram desenvolvidos através dos séculos. Não é uma coisa de improviso. Ninguém tem comportamento de improviso. Não existe isso. Ninguém se torna sociável, afetiva, criativa, determinada, organizada assim. Não, isso é construção. Olha só, para a criança começar a aprender a construir frases, ela tem que aprender A, E, I, O, U. Ela tem que dominar esse processo. Ela tem que começar a fazer relação das vogais com as consoantes, vai construindo, vai formando e ela vai aprendendo. Se você quer ser uma pessoa organizada na sua vida, é um exercício continuado. Quer ser uma pessoa sociável com os outros, tem que treinar bastante. Tem que vencer os tormentos internos, né? Não se acostume com os tormentos internos. Uma coisa é você identificar que tem e trabalhar para mudar, mas não simplesmente se conformar a esses tormentos internos. Ah, eu sou depressivo, isso é da minha natureza, eu nunca vou mudar. Como não vai? Tudo passa, tudo é temporário. Eu estou depressivo, eu estou solitário, eu estou doente, tudo isso passa. O ser é eterno. Então, estas são experiências que vão enriquecendo a personalidade. Aí voltamos ao que eu falei no início. Vamos ser melhores gestores da nossa evolução. Vamos otimizar a nossa vida para que nós consigamos metas, realizações mais significativas. E isso depende de nós. Batei e dar-se-vos-á, diz Jesus. Não adianta a gente ficar batendo e ficar de braço cruzado. Eu tenho que me mexer, eu tenho que me mobilizar para fazer as coisas acontecerem. Quanto mais eu vou me mexendo, eu vou desenvolvendo mais os meus potenciais latentes. Olha, esses potenciais latentes, Jesus falou, vós sois deuses. Dá para dormir com isso? Vós sois deuses. Nós não somos um zero à esquerda. Nós não somos um nada. Somos deuses. Brilhe vossa luz, diz Jesus. Esse brilhar é um verbo. Eu que tenho que fazer isso acontecer. Eu tenho que gerar isso dentro de mim. Como? Indo atrás, buscando. Agora, tanto para a Joana de Ângeles como para a psicologia junguiana, as dificuldades que nós estamos passando, elas estão sinalizando, elas estão querendo mostrar alguma coisa para nós. Que tenhamos olhos de ver. Quais são os impedimentos que atualmente estão dificultando a sua vida? Qual é a mensagem dessa dificuldade no seu crescimento? E isso tem que ser percebido, porque senão eu entro na queixa e não resolvo nada. Às vezes você tem um impedimento afetivo. Por quê? Não soube aproveitar, não soube valorizar ou ainda não sabe aproveitar. Às vezes tem uma dificuldade financeira. Por quê? Se o dinheiro entra na sua vida, pode despertar um senhor egoísmo, um senhor vaidade que já existiu em outra vida, ou mesmo nessa, e a pessoa rompe com todo o seu grupo familiar. Então, às vezes, é um preservativo, é um mecanismo de segurança. E tem uma série de outras situações que estão objetivando a nossa melhora. Em última instância, tudo que está acontecendo conosco é sempre para o nosso melhor. Essa visão é que tem que ser bem clara. E não se postar, se colocar na posição de vítima, de achar que as coisas não estão acontecendo porque eu tenho azar. Não existe azar ou sorte, existe lei de ação e reação. Qual é o meu empenho nas coisas que eu quero? Eu estou me empenhando mesmo ou não? Então é saber fazer essa leitura, para que a gente atinja aquilo que nós precisamos. E para encerrar, já falei isso 3 vezes, essa é a 4ª. É que o tempo ainda não acabou. Joana de Ângeles diz que na sociedade nós somos muito condicionados, eu estou usando a minha palavra, condicionados a buscar as necessidades falsas. Então nós nos enchemos de necessidades falsas e isso dá a impressão que nós somos felizes. Enquanto nós buscamos as necessidades falsas, nós deixamos de buscar as necessidades reais. É isso que faz a diferença. Por exemplo, cita ela, o que é necessidade falsa? A pessoa fazer academia todos os dias, 3 ou 4 horas por dia. É uma necessidade falsa. Ela pensa que vai ter um corpo escultural e que todo mundo vai amá-la. Vai amar e as suas energias? E a sua personalidade? Pode amar o seu corpo,
mas pode ficar, não tolera ficar 1 minuto com a pessoa. Não adiantou nada, não é? O ego fica tão preso a essas necessidades falsas. Por exemplo, o indivíduo quer ter status, quer comprar alguma coisa que tem um valor muito grande, que para ele é representativo. Ter alguma coisa daquilo, para ele tem um significado muito grande, é uma necessidade falsa. Não necessariamente aquilo atende às suas necessidades reais. Quando nós atendemos às nossas necessidades reais, nós nos saciamos. É diferente da necessidade falsa. Se você tem todo dia aquilo lá, não basta, porque é falso. Se você tem uma necessidade real atendida, aquilo supre a necessidade. O indivíduo se sente bem. Ele se completa, ele se planifica na existência, ele está bem consigo mesmo, né? Então vamos ver isso. Será que eu estou buscando as minhas necessidades falsas ou reais? Eu estou indo atrás do que todo mundo faz, ou eu já ando com as minhas próprias pernas, tenho identidade própria de fazer as escolhas pessoais? Isso vai mexer na minha autoestima, na minha autoconfiança, no meu alto valor. Quando eu ando atrás dos outros, fazendo o que todo mundo quer, como que fica a minha autoafirmação? A minha autoestima, autoconfiança? Não existe, porque eu não exercito. Eu só faço o que os outros fazem. Quando eu começo a escolher, pode ser que eu vou contra a correnteza, e aí os outros vão falar: ah, mas você faz isso ou aquilo? Faço. Quando eu estou defendendo uma ideia minha, eu estou me autoafirmando. Eu estou melhorando minha autoestima. É diferente da Maria vai com as outras, que nunca se firma. Ela sempre concorda com todo mundo para não desarmonizar. Aliás, é o discurso dela, né? Ah, não, eu não gosto de briga. Eu para não brigar, eu prefiro ficar quieto. Como assim? E se Jesus tivesse ficado quieto quando ele veio no planeta? E se ele tivesse ficado em cima do muro? Ainda bem que ele não ficou, não é? Será que a gente não tem que descer do muro e enfrentar algumas coisas? É claro que é difícil, sem dúvida. Mas é isso que não vai nos tornar pessoas capacitadas. É enfrentando a divergência, vai contra a maré, as oposições, as objeções. Não é que a gente tem que viver ligados às objeções, mas é se posicionar. Assim nós estaremos contribuindo mais para a melhoria do planeta e a nossa também. Muito obrigado, agora acabou mesmo.